Então, vamos lá, pessoal. Vocês estão vendo aqui minha telinha, que eu comecei a compartilhar? Sim, Então, sim. né? Então, tá. Então, deixa eu ver qual slide aqui que eu vou usar. Se vai ser esse ou se vai ser um outro. Ah, eu vou começar, acho que com... Esse daqui tá bem legal. Beleza, eu vou começar por esse e depois eu passo por esse. Então, meus anjos, agora a gente vai começar matéria do terceiro ano de fato, tá? Então, dentro da grade que vocês têm agora para o primeiro trimestre, nós vamos estudar origem do universo, origem da vida, a gente vai estudar as teorias da evolução e classificação, e se der, a gente começa a falar um pouquinho sobre vírus e bactérias. Senão, vírus e bactéria vai ficar por último trimestre, tá? Então, vamos lá. Sobre a questão da origem do nosso planeta e origem da vida, né? Aqui eu vou falar um pouquinho sobre a questão... Aliás, deixa eu começar pelo outro slide, que o outro slide fala mais sobre essa questão da origem da vida, né? Da origem do universo. Então, vamos lá, né? Quais são as teorias que nós temos, né? Os professores de física estão aí, podem me ajudar também, né? Então, uma das teorias mais aceitas sobre a questão da origem do universo, né, é a questão do Big Bang. O que seria o Big Bang, né? Então, há bilhões de anos atrás, né, como vocês estão vendo aí, né, mais de 13 bilhões de anos atrás, o universo, quando ele foi formado, né, existia uma massa de matéria, só que ela estava concentrada num local muito pequeno e existia uma grande energia. Então, por conta dessa grande energia, essa massa, né, que estava concentrada num local muito pequeno, né, do tamanho da cabeça de um alfinete, né, eu posso dizer assim, né, ela acabou explodindo, né, por conta dessa grande quantidade de energia, né, e essa explosão que gerou toda a matéria que nós conhecemos, todos os átomos que nós conhecemos, todos os elementos químicos que existem naturalmente, tá? Então, foi a partir dessa explosão que surgiu os planetas, surgiu as galáxias e surgiu o universo que hoje nós conhecemos, tá? Então, aqui eu tenho algumas imagens para mostrar para vocês. Aqui está mostrando uma estrela jovem, em formação a partir de gases e vapores se expandindo em uma nebulosa gigante, tá? Então, isso daqui é uma imagem de um telescópio da NASA, tá? Então, aqui nós temos a formação de uma estrela a partir da poeira do universo, tá? E aqui nós temos outras imagens também, tá? Que no caso é a imagem daquele telescópio, né, que ficou bem famoso, tá? O Hubble. Então, aqui nós temos uma imagem de fragmentos ao redor de estrela recém-formada e que poderiam originar novos planetas. O que acontece, galerinha? Para a formação do planeta, como eu falei para vocês, né, a matéria estava concentrada num local muito pequeno, com muita energia, e houve a explosão. Com essa explosão, houve a expansão do universo. Por que os cientistas acreditam que essa seria uma teoria bem plausível? Porque, de acordo, né, com as pesquisas que eles fazem, com os cálculos matemáticos, com a ajuda, né, dos telescópios, né, com as fotos que eles retiram ali do universo, eles perceberam que o universo está em expansão, então ele estava assim, né, e está cada vez mais se expandindo, se separando, né, os planetas estão se afastando e tudo mais. Então, o que eles pensaram? Se está se afastando, significa que um dia estava no mesmo local, tá? Então, isso seria uma das evidências que poderiam comprovar, né, o Big Bang, tá? Professores de física, se tiverem alguma coisa para complementar, pode interromper e complementar, tá? Porque essa não é minha área, então estou dando uma explicação mais leiga aqui para os meninos, tá? Então, aqui mais uma imagem. Tá indo muito bem. Tá indo ótimo. Tá indo muito bem, parabéns. Ai, que bom. Aqui mais uma imagem de uma nebulosa, né, que é formada por poeira cósmica, e ela está em estado de agregação, né, ou seja, por conta da gravidade, essas partículas elas estão se juntando, né, e vão formar ou uma estrela ou um planeta no futuro, mas claro que isso não é uma coisa rápida, né, leva milhares, milhões de anos para acontecer, tá? E aqui mostrando como é que é a nossa galáxia, a galáxia que nós habitamos, que é a Via Láctea, que tem cerca de 100 bilhões de estrelas, né, um número quase que praticamente incontável, né? Aqui mais uma vez, né? Mais uma fotinha para vocês verem.
ok? E aqui só falando mais um pouquinho, né? Nosso sistema solar se formou a partir de nuvens de gás e vapor, remanescente da formação do Sol, há cerca de 5 a 6 bilhões de anos atrás. O grande número de fragmentos de matérias mais densa começou a formar o sistema solar. Esses blocos de matéria originaram os planetas e outros corpos celestes que existem hoje. Deixa eu ver aqui, tá? Formação da Terra, ela se deu há 4,5 bilhões de anos atrás. Aqui seria como seria a superfície do nosso planeta, né? Então, o nosso planeta, ele não era bonito igual a gente vê aqui hoje, né? Com essa estrutura estável, né? Então, tinha muita tempestade, tinha muita atividade vulcânica, né? Aqui só mostrando para vocês mais algumas fotos do início da formação do nosso planeta, tá? Aqui mais algumas fotos. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a origem da vida, quando de fato começou a vida. Então, para a gente começar a falar sobre a origem da vida, a gente tem que lembrar o seguinte, como que era a condição da Terra primitiva. Então, no início era um caos tremendo, né? Como mostrei ali nas fotos para vocês, né? Estava tudo turbulento, altíssimas temperaturas por conta da intensa atividade vulcânica, as rochas sendo fundidas no interior e na superfície da Terra, né? O que vocês já devem ter estudado em geografia, né? Essa questão, como que é o nosso planeta, né? Que dentro a gente tem o magma, né? O manto, e do lado de fora que nós temos a crosta terrestre, que ela é sólida. Naquela época também contínuo bombardeamento de asteroides, essas colisões agregavam mais matéria, maior parte da água e dos elementos de carbono presentes na Terra hoje chegaram aqui através de asteroides e se incorporaram ao nosso planeta, tá? Então, aqui mostrando para vocês, né, como é que era a superfície, né? Superfície aqui com rochas, ela em estado líquido ainda, ela começando a se fundir, muita atividade vulcânica, muitos asteroides caindo aqui na superfície, então temperaturas altíssimas, tá? Ciclos repetitivos de evaporação de chuvas torrenciais, então tinham muitas tempestades, raios, então tinha chuva, tinha a formação dos primeiros lagos, primeiros oceanos primitivos, tá? Com isso, gradualmente, foi resfriando a crosta terrestre, e com isso permitiu que a água líquida começasse a se acumular nas partes mais baixas, tá? Formando ali os primeiros lagos, os primeiros oceanos, que foi onde a vida começou. Então, acredita-se que os primeiros seres vivos, eles se originaram dentro desses primeiros lagos e primeiros oceanos primitivos, tá? Então, primeiros vestígios de vida na Terra. Então, os primeiros vestígios que nós temos conhecimentos foram em rochas fósseis, né, que são chamados de estromatólitos, que são formados da atividade de micro-organismos em ambientes aquáticos. Foram datados de 2,7 bilhões de anos, tá? E são provavelmente os ancestrais das primeiras cianobactérias, que são seres vivos unicelulares que nós vamos estudar mais para frente. Porém, acredita-se que a vida tenha surgido na Terra antes disso, tá? Há mais de 3,5 bilhões de anos atrás. Então, nós temos ainda evidências dessas rochas. Isso daqui é uma foto atual, tá? Isso daqui é lá na Austrália, e essas rochas aqui são formadas pela atividade de micro-organismos, tá ok? Belezinha? Dúvidas, pessoal? Tá? Não? Vamos continuar. Não. Então, aqui, só para eu saber dos primeiros seres vivos, o que acontece? O que vai acontecer? O ser humano, ele formulou várias teorias, né, sobre a origem dos seres vivos. Então, a gente vai estudar aqui alguma dessas teorias. A primeira que vocês conhecem é o criacionismo, que é segundo a qual os seres vivos foram criados por uma força suprema, por uma divindade, tá? Então, essa é a teoria do criacionismo, que é a teoria vinculada a várias religiões, né, que falam sobre a origem da vida, a origem do homem, a origem do nosso planeta. A panspermia, que é uma teoria que fala que a vida, ela não teria surgido aqui no nosso planeta, ela teria surgido em outro lugar do universo e vindo parar aqui por meio dos meteoros, dos asteroides que caíam aqui na Terra, tá? E temos também a evolução química dos sistemas, em que a vida teria surgido de forma espontânea pela combinação das substâncias inorgânicas
e que teriam formado os materiais cada vez mais complexos, teriam formado ali aquelas substâncias que a gente estudou no primeiro ano, né, formado as proteínas, os carboidratos, lipídios, e que essas substâncias teriam se agregado e culminado na vida, tá? Então, essas são uma das principais teorias. O que nós vamos estudar primeiro, e o que vai cair na PNP de vocês? A teoria da abiogênese e teoria da biogênese. Então, primeiro, a biogênese. A biogênese também é conhecida como geração espontânea da vida. Um dos primeiros cientistas, né, pensadores, a falar sobre essa teoria foi Aristóteles, que ele elaborou uma dessas teorias, né, cuja aceitação se manteve durante muitos séculos, também com a ajuda da Igreja Católica, né, que adotou essa teoria na época, e essa teoria é considerada que a vida era o resultado da ação de um princípio ativo sobre a matéria inanimada, a qual se tornava animada. Então, por exemplo, é como se eu falasse aqui que essa caneta aqui, eu vou deixar ela quietinha num canto, e depois de um tempo, o princípio ativo vai agir em cima dessa caneta, e ela vai passar a ter vida, vai passar a ser um ser vivo, tá? Isso que seria a teoria da abiogênese. Então, a vida surge a partir da matéria bruta, a partir da matéria sem vida, tá? Então, seria uma geração espontânea. Desse modo, não teria intervenção do sobrenatural no surgimento dos organismos vivos, apenas um fenômeno natural que é chamado de geração espontânea, tá? Então, aqui como a figurinha mostra, tá? Então, eu tenho aqui, por exemplo, um punhado de farinha, tá? Um punhado sei lá, de qualquer poeira, e por meio do princípio ativo, essa poeira se tornaria vida, né? Essa sujeira aí. Então, o que acontece? Por que as pessoas elas adotaram durante muito tempo essa teoria, né? Porque não havia conhecimento sobre o ciclo de vida de vários seres vivos, entendeu? Vou dar um exemplo para vocês. A gente compra, por exemplo, milho de pipoca, né? Como é que vem o milho de pipoca? Ele vem embaladinho num plástico fechado. Mas quando a gente chega em casa, depois do nada, tem um monte de bichinho dentro dele. Aí muita gente pensa, poxa, eu acho que o bichinho se originou da própria sementinha do milho. Não se originou da própria sementinha do milho. Para poder surgir aquele besourinho ali, aquele insetinho ali, tem que ter tido um inseto anteriormente, né? Então, o que aconteceu ali de fato? Aconteceu que o milho foi colhido, foi para o armazém, e ali no armazém ele pode ter tido, esses insetos podem ter tido acesso, depositaram seus ovos dentro ali da semente do milho, né? E aí foi embalado. E nesse período que foi embalado, completou o ciclo de vida desse bichinho, e aí ele conseguiu nascer, sair ele de dentro do milho. Mas ele não foi originado do milho, mas antigamente as pessoas acreditavam que sim. Outra ideia, que as pessoas não sabiam como surgiam, por exemplo, da onde que surgiam as moscas, as baratas e os ratos do lixo, a carne em decomposição, morria um animal, depois de algum dia surgiam vermes neles, então eles acreditavam que aquele verme ali surgia da geração espontânea. Nos brejos eles viam sapos saindo da lama, né? Então eles achavam assim que a lama deu origem àquele sapo, mas na verdade eles não conheciam o ciclo de vida daquele sapo, né? Que tem alguns sapos que no período de seca eles se enterram e ficam ali hibernando, e aí quando as condições do ambiente melhoram, quando voltam a chover, eles saem da terra, parece que realmente eles estão ressuscitando da terra, né, sendo originados da terra, mas não é isso, faz parte do ciclo de vida deles. Igual na África também, na África aconteceu um fenômeno que foi muito interessante, era um local que era deserto, e tinha muito tempo que não chovia, e quando choveu, um monte de pequenos crustáceos, camarão, o local onde tinham formado algumas poças, né, tinham aparecido. Aí as pessoas pensaram que, nossa, foi um milagre, foi geração espontânea. Não é isso, é que alguns seres vivos depositam seus ovos, e esses ovos, eles têm uma capacidade muito grande de permanecer viável durante vários anos, né? Então, quando houve o estímulo externo, né, que foi a água, esses ovos eclodiram, né, e nasceu um monte daqueles crustáceozinhos. Alguns peixes também ficam ali hibernando enquanto o leito do rio seca, né, porque tem alguns rios em alguns locais que eles não são permanentes, então ele fica seco,
E aí aquele peixe fica lá embaixo quietinho, né? São peixes pulmonados, né? Que respiram igual a gente, ficam lá quietinho. Quando a condição ambiental melhora, ou seja, volta a chover, o rio volta a correr, eles saem da terra e voltam à sua atividade normal. Então muita gente achava que era geração espontânea, mas não é que fosse geração espontânea, porque não se conhecia o ciclo de vida desses seres vivos, tá? Então tinha esse moço aqui, né, esse pesquisador aqui, von Helmont, que ele tinha até uma fórmula para criar ratos, né? Como que ele criava ratos, né? Qual era a fórmula que ele dava para você? Olha só que interessante, né? Ele falava assim que você tinha que pegar uma roupa suja, né? Você chegou do trabalho, né? Aquela roupa suja, sua, toda de suor, você joga ela num cantinho escuro, polvilha um pouco de farinha e espera alguns dias. Depois de 1, 2 semanas, você pode ter certeza que a roupa foi embora e apareceu os ratos, né? Então já ele ouvi essa falava, teoria. hã? Já ouvi essa Fala. teoria. Já ouviu, né? Funciona muito bem para barata também, Thelma. Funciona muito bem para. Pois é, só que o negócio é o seguinte: é que ele não acompanhou durante os dias, né? Não botou, não ficou visualizando ali, que durante aquele período ali, que ele deixou aquela camisa fedorenta ali com o trigo, os ratos apareceram, né, e foram roendo o tecido. Não é que o tecido se transformou por causa do princípio ativo em ratos ou baratas, entendeu? Então, até o urubu ia aparecer aí, se fosse o lugar aberto. Exato, entendeu? Então, eles acreditavam muito nessa geração espontânea porque eles não sabiam. Outra coisa aqui, ó, que está aqui dizendo no slide, também consideravam que os vermes que apareciam no intestino, por exemplo, você pegou verme, eles não sabiam que o verme, na verdade, era um ovinho, que se você engolisse aquele ovinho, né, em água contaminada ou alimento contaminado, depois dentro do seu corpo ele ia eclodir e crescer o verme. Eles achavam que o verme que surgiu dentro do seu intestino foi geração espontânea, entendeu? Então, essas teorias, elas vigoraram até meados do século XVII, tá? Consideravam que o possível surgimento da vida a partir da matéria inanimada fosse o agente catalisador dessa transformação, daí estar englobada na designação geral de abiogênese, tá? Então, todas essas teorias que falavam que a vida surgiu do material inanimado era chamado de abiogênese, tá? Então, aqui, ó, como que seria, no caso, a geração espontânea, né, para o Van Helmont? Aqui, ó, temos aqui alguma comida guardada, né, dentro dessa caixa aqui, depois de alguns dias ia aparecer ali, né, os ratinhos, né? Então ele colocou comida ali, colocou os negócios, né? Depois de alguns dias, ó, só tinha ratinho, né? Ok? Só que o que aconteceu? No século XVII, surgiam outras correntes, né? Outros pesquisadores que não acreditavam nisso. Dentre eles, nós temos esse pesquisador aqui, que é o italiano Francesco Redi, era naturalista e poeta, que ele pôs em xeque as ideias de Aristóteles, né, negando a existência do princípio ativo e defendendo que os organismos vivos surgiam a partir de outro ser vivo. Então, ele foi pesquisar como que surgiam os vermes da carne em decomposição. Então, olha que bacana o experimento que ele fez. Ele pegou vários frascos de vidro, colocou carne ali dentro, metade desses frascos ele deixou fechado e metade ele deixou aberto. Naqueles frascos em que ele deixou fechado, as moscas não tiveram como entrar em contato com essa carne, então não desenvolveu vermes ali, né, na carne em decomposição. Já o pedaço de carne que ficou no frasco aberto, as moscas tiveram contato, pousaram ali e houve o desenvolvimento ali de vermes, tá? Então, o que ele fez? Ele pegou e resolveu pegar, né, um desses vermezinhos e estudar, né? Depois ele percebeu que depois de alguns dias esse vermezinho ficava paradinho e uma casquinha crescia em volta. E depois de mais alguns dias, de dentro dessa casquinha saía uma mosca adulta. Então ele percebeu o seguinte, que aquilo na verdade não era verme, que aquilo na verdade era uma larva que fazia parte do ciclo de vida ali das moscas. Só que o Francesco Redi ele não conseguiu ainda derrubar de uma vez, né, a teoria da abiogênese. Por quê? O que eles falaram? Né? Que quando ele fechou o frasco ali, ele impediu que o princípio ativo chegasse até a carne e formasse os vermes. Né? Eles não acreditavam
nessa questão, né? E outra coisa também, nessa época em que o Francesco Redi fez, né, seu experimento, foi descoberto o microscópio, né? Foi descoberto o microscópio, foi descoberto um novo mundo, né, que eram os micro-organismos, né? E por isso a ideia da abiogênese ela foi revivida, porque eles pensavam assim, como é que pode um organismo tão microscópico ele se reproduzir? Eles não acreditavam que uma bactéria poderia se reproduzir. Eles achavam que os seres vivos microscópicos que estão aqui no ar, né, que eles surgiam de forma espontânea, porque eles não sabiam como que eles poderiam se reproduzir. Né? Então, por isso, retornou aquela ideia, né, e o Francesco Redi não conseguiu provar, né, que uma vida só surge de outra. Né? E aí nós tivemos outros pesquisadores, né, igual o John Niederman e o Spallanzani, que eles também tentaram provar, né, a teoria de que uma vida só surge através de outra vida, com outros experimentos, tá? Então, vamos aqui aos experimentos dele. O que eles fizeram? Tanto o Niederman quanto o Spallanzani, eles pegaram um caldo nutritivo. O que é um caldo nutritivo? É misturar água e colocar um pouquinho de açúcar, ou colocar um caldinho de carne, né? Então, o que ele fez? Ele pegou esse caldinho, né, nutritivo, aqueceu e, depois de um tempo, ele pegou e tampou esse frasco, tá? Deixou o frasco aberto, depois ele tampou. O que aconteceu? No caso ali do experimento do Niederman, houve o aparecimento de micro-organismos, mas por quê? Porque ele deixou aberto, então os micro-organismos que estavam aqui na atmosfera, né, entravam em contato com esse caldo, e o que aconteceu? Depois nasciam micro-organismos, né? Só que aí o que aconteceu? O outro pesquisador, Spallanzani, ele fez o mesmo experimento, só que ele deixou fechado, tá? E o que ele fez? Ele pegou, esquentou esse caldinho, né? Só que ele deixou fechado. Enquanto ele deixou fechado, o que aconteceu? Passou-se vários dias e naquele caldo ali nutritivo não houve o aparecimento de seres vivos. Então ele estava todo feliz. Ele falou, poxa, acho que agora eu provei, né? Que não existe geração espontânea, que eu aqueci o caldo. Para quê? Para que se tivesse qualquer micro-organismo ali, né? Ele matou todos os micro-organismos que estivessem ali, né? Por meio do aquecimento. E foi passando os dias e não cresceu nada. Se deixasse aberto, percebia que nascia alguma coisa. Mas por que nascia? Porque justamente os micro-organismos, né, que estão ali na atmosfera tinham contato com o caldo e conseguiam crescer. Mas quando estava fechado, eles não tinham contato, né, então não ia crescer nenhum micro-organismo ali. Só que o que acontece? Ele ainda assim não conseguiu derrubar essa teoria da geração espontânea. Por quê? Porque falaram para ele, mais uma vez, né, que como ele fechou o frasco, ele impediu que o princípio ativo entrasse ali no caldo e gerasse a vida, né? Então, eles insistiam ainda que a vida era gerada, né, de forma espontânea. Só que aí veio o titio Pasteur, Louis Pasteur, que era um pesquisador na época, né, que ele estava fazendo vários experimentos. Aí ele falou, então eu vou provar que esse negócio aí está errado, né? Então, o que ele fez? Olha que interessante o experimento de Pasteur. O experimento dele ficou conhecido como pescoço de cisne. Por quê? Ele também pegou um caldinho nutritivo, ferveu, colocou dentro de um frasco de vidro, só que o que ele fez? Ele esquentou essa pontinha aqui de cima, a parte da boca do frasco, e fez essa curvatura aqui, ó. É essa curvatura aqui que eles falam que chama de pescoço de cisne, né? Por que ele fez essa curvatura aqui? Com essa curvatura aqui, ele poderia deixar o frasco aberto, tá? Porque o que o pessoal estava implicando com os outros experimentos? Que eles fechavam o frasco e que o princípio ativo não podia entrar em contato, né, com o caldo nutritivo e gerar a vida. Então, o que ele fez? Ele colocou o caldo nutritivo aqui, esquentou, fez essa gambiarra aqui no gargalo, né, puxou aqui, como isso daqui é vidro, né, se você esquentar, você consegue esticar, então ele fez esse canudinho aqui para deixar aqui aberto, aqui ficou aberto, tá? Depois que ele ferveu, ele deixou esse frasco do jeito que estava, ele não fechou, ele deixou do jeito que estava. Foi passando as semanas, várias semanas, e não crescia a vida ali. Então, ele conseguiu provar que não existia um princípio ativo que ia gerar a vida, que uma vida só poderia surgir de outra. Porque, ó, aqui ficou aberto, os micro-organismos podiam, o princípio ativo podia entrar aqui dentro, né, e ter contato aqui com o caldinho e gerar vida, mas isso não aconteceu, porque não existe princípio ativo. E aí, para
terminar de comprovar o seu experimento, o que ele fez? Ele quebrou o bico aqui desse vidro e depois, menos de 24 horas, houve o crescimento de micro-organismos. Então, ele conseguiu derrubar essa teoria da abiogênese, né, que fala que a vida nasce de forma espontânea da matéria bruta por meio ali do princípio ativo, né? Agora, o que aconteceu aqui, pessoal? Vocês conseguiriam me dizer por que nesse caso aqui os micro-organismos não conseguiram chegar aqui e crescer no caldo nutritivo? Alguém sabe me dizer? Alguém? Vou chamar os meus grilos aqui para falar. Ninguém não conseguiu crescer? Não, eu quero saber aqui, por que esse experimento dele aqui, ó, aqui ficou aberto? Por que os micro-organismos não conseguiram entrar aqui, ó, e crescer aqui nesse caldo nutritivo? Por causa da curvatura? Muito bem, tem a ver por causa da curvatura, tá? Porque o que acontece? Até onde eu sei, né, até onde todo mundo sabe, bactérias, fungos, vírus, não tem patinhas, né, para poder escalar isso daqui, né? Então, eles chegavam até a entrar aqui, mas eles ficavam retidos nessa parte aqui, eles não conseguiam subir aqui e chegar aqui e ter contato com o líquido nutritivo, né, e crescer aqui, se desenvolver aqui nesse líquido. Entendeu? Então, justamente por conta dessa curvatura aqui, ó, eles ficavam aqui paradinhos e eles não conseguiam prosseguir e chegar aqui, ter contato para poder crescer, tá? Então, como que chama essa teoria? Né? A teoria de que um ser vivo, ele nasce através de outro ser vivo. Ela é chamada de biogênese, ó, fundamentada num princípio de que todo ser vivo é originado de outro pré-existente. Então, esse leãozinho aqui, como é que ele nasceu? Ele nasceu do nada? Não, ele nasceu de um casal de leões que já existiam anteriormente. Mesma coisa desses filhotinhos aqui de urso. Como é que eles surgiram? Surgiram do nada? Não, eles surgiram de outros seres vivos, que é o casal ali de urso que já existia anteriormente. Mesma coisa para outros seres vivos. Aqui nós temos bactérias, aqui inclusive elas estão se reproduzindo de forma assexuada. Então, o que vai acontecer? Ó, eu tenho uma bactéria, essa bactéria vai se dividir para formar dois outros seres vivos. Então, como surgiu essas duas bactérias? De uma que já existia anteriormente. Aqui nós temos uma Daphne, tá? Que é um microcrustáceozinho, ó. Aqui atrás eu tenho 2 ovinhos que ela vai botar ainda, tá? Então, como é que vai surgir outras Daphnezinhas? Por meio desses ovinhos que ela vai botar. Aqui eu tenho uma colôniazinha de esponjas. Aqui eu tenho 2 paramércios, que são seres unicelulares. Então, todos os seres vivos, não importa se é um ser microscópico ou um ser macroscópico, ou seja, que a gente consegue ver a olho nu, né? Todos eles são originados de um outro ser vivo, tá? Eles não surgiram assim do nada. Então, aqui, ó, mais outras espécies para vocês verem, né? Aqui nós temos 3 primatas diferentes, né? Nós, seres humanos, e 2 espécies ali de macacos diferentes também, tá? Então, retomando aqui, né? No caso, essas teorias, elas falam como que um ser vivo surgiu, mas elas não respondem, né? Ainda continua aquela pergunta principal. Tá bom, a vida surge de uma outra vida, mas e o primeiro ser vivo, né? Da onde que teria surgido? Então, aqui eles retomaram aquelas outras teorias que eu já tinha explicado para vocês, né? Então, a panspermia, né? Que foi a primeira teoria que eu falei para vocês. Na panspermia, a vida não teria surgido na Terra, teria surgido em outro lugar do planeta, tendo passado aqui. Mas resolve o nosso problema? Não, porque você ainda não sabe como é que surgiu a vida, como é que surgiu o primeiro ser vivo. Você só transferiu o problema, em vez de ter surgido na Terra, surgiu em outro lugar do universo. Mas como que surgiu lá? Né? E aí, né, o que acontece? Aqui eu tenho outras teorias sobre a origem da vida, tá? Que é sobre a questão da evolução química dos sistemas, que foi proposta em 1953 pelo Stanley Milley, tá? Junto com esse outro pesquisador aqui, o Urey, e eles, o que eles fizeram? Eles acreditavam que o primeiro ser vivo ele poderia ter surgido dos primeiros átomos que existiam no planeta, que foram se agregando, formando substâncias, e essas substâncias foram se transformando, se unindo de forma cada vez mais complexa até formar a primeira célula, o primeiro ser vivo,
tá? Então, essa teoria, ela envolve a questão da Terra primitiva e dos átomos, dos elementos químicos que já existiam naquele momento, tá? Então, o que eles fizeram? Esses pesquisadores, eles pegaram e tentaram recriar a atmosfera primitiva. Eles fizeram um experimento que recriava como que era a atmosfera na Terra primitiva, lá no comecinho, há bilhões de anos atrás. Então, eles acreditavam que essa atmosfera tinha esses elementos aqui, tinha o gás metano, o gás amônia, gás hidrogênio e vapor d'água, tá? E aí, o que eles fizeram? Eles tentaram fazer um aparelho, esse daqui é o aparelho, né, que vocês estão vendo aqui, depois eu vou mostrar uma figurinha para vocês, e nesse aparelho eles simularam altas temperaturas, eles simularam raios que poderiam estar atingindo esses elementos químicos, tá? Justamente para poder imitar o que teria acontecido. Então, vamos lá. O que teria acontecido segundo o experimento desse pesquisador, né, o Stanley Miller? Ele aqui colocou um pouquinho de água, aqueceu, né? E aqui, nesse caso aqui, essa parte estaria limitando os oceanos, tá? Então, essa água aquecida aqui vai evaporar, vai passar por esse cano aqui, tá? E vai entrar aqui nesse outro compartimento onde ele colocou outros gases, que é o gás amônio, o gás metano e o gás hidrogênio. Nesse mesmo compartimento aqui, o que acontece? Ele colocou eletrodos para dar choque, para simular raios. O que os raios fariam com essas moléculas dessas substâncias, né? Todo mundo sabe que os elementos, eles sozinhos, eles não são estáveis, eles precisam estar em uma ligação com outros átomos, né, para permanecer estável. Então, quando ele forneceu energia, né, que seria simulando o raio, ele conseguia quebrar essas moléculas, e aí os átomos separados, o que acontece? Eles ficam doidos para fazer novas ligações. Então, eles se ligam ao primeiro átomo que eles acharem ali. Então, o que acontece? Aqui acontece essa quebra de ligações e ligação de novo, né, entre os átomos, só que de forma aleatória. Depois, esses vapores aqui iriam passar por essa parte aqui, que tem um condensador, e ir para o estado líquido, né, porque a água aqui está no estado líquido, e depois aqui nessa região aqui seria o coletor de amostra. Então, eles iriam coletar e ver que moléculas estavam ali. Para surpresa deles, foi formada moléculas orgânicas, foram formadas moléculas de proteínas e carboidratos, tá? Que são as moléculas que formam os seres vivos. Então, essa teoria deles é bem plausível. Então, pode ter sido formados os primeiros compostos orgânicos, e esses compostos começaram a se agregar, e depois esses compostos se transformaram naquilo que seria a primeira célula. Só que o que aconteceu nesse intervalo dessas moléculas até chegar à complexidade de uma célula, ainda hoje é um mistério, a gente ainda não sabe responder, tá? Então, dessa forma que teria surgido, assim, a primeira célula, o primeiro ser vivo. Tá, pessoal? Eu acho que eu vou deixar por aqui, né? Que aí na próxima aula eu posso explicar de novo essa parte, né? Só essa parte da teoria ali, que fala, né, sobre essa questão da origem da vida, né? Sobre a evolução química dos sistemas, né? O que vocês precisam para responder a PNP de vocês é aquelas duas teorias que eu falei, teoria da abiogênese e teoria da biogênese. A biogênese, a vida surge a partir de uma matéria inanimada, então seria matéria bruta mais o princípio ativo. E a outra teoria, que se chama biogênese, seria que uma vida só surge através de outra vida, por meio, é claro, da reprodução, tá? Certinho? Dúvidas, galera? Alguma dúvida? Professora, Pode falar. você tinha mostrado aquela imagem dos ratos, da caixinha, da caixa, que colocou a comida, e aí fechou ela, no caso, deixou um tempo para aparecer os ratos. Os ratos entraram por onde? Menina, os ratos, eles são da família dos roedores, ou seja, eles têm uns dentinhos que são especializados em roer as coisas. Então, você pode ver que mesmo quem tem casa, também se pergunta, gente, como é que esse rato entrou aqui na minha casa?
esses dentinhos, eles usam os dentinhos dele para roer as coisas. Então, aquela caixa ali era de madeira. Então, provavelmente, eles foram roendo, sendo atraídos pelo cheiro da comida, né? Porque eles têm um olfato melhor do que o nosso. Foram roendo alguma frestinha ali daquela caixa e conseguiram entrar, assim que eles entram. Assim como nas casas também, quem mora em casa. Se tiver uma frestinha ali que o rato acha que conseguir entrar, ele vai cavucando, vai roendo ali e vai entrar. Entendeu? É assim que acontece, tá?